Olá, amantes do mundo antigo, bem-vindos ao Caminhos da Antiguidade. Muitos de vocês certamente já ouviram falar dos últimos reis do Império Neobabilônico, Nabonido e Belsazar, que segundo o relato bíblico no livro de Daniel, e diga-se posteriormente confirmado pela descoberta do cilindro de Ciro e das crônicas de Nabonido nas ruínas da antiga Babilônia, no atual Iraque em 1879, foram os últimos reis caldeus da Babilônia antes da conquista persa em 539 a.C. pelo rei Ciro. Mas poucos sabem do apreço que Nabonido, e principalmente sua pouco citada filha, a princesa babilônica Enigaude, tinham pela história e as origens das tradições religiosas do seu povo. De maneira que são tidos como os primeiros arqueólogos da história, pelo fato de Nabonido ter escavado de maneira organizada templos que eram milenares e antigos já em sua época, e sua filha a responsável por catalogar e expor as descobertas do pai em seu palácio em Ur, que ficou conhecido como o primeiro museu da história, e Enigaude a sua primeira curadora. Nabonido ou Nabonádio foi um dos últimos reis da Babilônia, antes desta ser reduzida à satrapia do Império Persa, possivelmente tendo reinado em algum momento junto com seu filho Belsazar. De acordo com vários historiadores, Labineto, citado por Heródoto, é uma forma corrompida de Nabonido. Seu pai era o príncipe Nabubalassi-Ikbi, irmão de Nabucodonosor II. Os últimos reis do Império Neobabilônico foram Nabucodonosor II, que, segundo os registros, morreu em aproximadamente 562 a.C., seguido por seu filho Evil-Merodach, que reinou por 2 anos, seguido de Neriglissar, ou Nebuzaradan, que reinou de 559 a 555 a.C., e finalmente por Nabonido, que reinou de 555 a.C. a 538 a.C., em cujo reinado a Babilônia foi conquistada por Ciro, o Grande. Segundo inscrições cuneiformes, Nabonido da Babilônia e Cineses da Sicília foram os reis que garantiram a paz entre Ciachares, rei dos Medos, e Alíates, rei da Lídia, após uma guerra de 6 anos que terminou quando a Batalha de Halis foi interrompida por um eclipse solar. Nabonido ainda era o rei da Babilônia quando Cresso, rei da Lídia, guerreou contra Ciro, o Grande, e era um dos aliados do Lídio. Ele foi casado com Nitocris, sua prima, filha de Nabucodonosor II e viúva de Nergal-Sarecer, com quem teve Belsazar, seu filho mais velho. De acordo com Heródoto, Labineto e Nitocris tiveram um filho de nome Labineto, que mais tarde foi entronizado com o nome de Belsazar, que foi o último rei da Babilônia derrotado por Ciro. Na lista de reis da Babilônia, lista de reis de Uruk, Nabonido foi o sucessor de Labash-Marduk, e acredita-se que reinou por 17 anos, mas a citação na lista está quebrada e não se pode ter exatamente o tempo do seu reinado. Na lista mostra que foi sucedido por Ciro, o Grande. Em diversos prismas, Nabonido associa consigo seu filho primogênito Belsazar, nas suas orações ao deus Lua, sim. Documentos do Templo do Antigo Testamento, editado por D.W. Thomas, em 1962, uma inscrição mostra que no seu 3º ano, antes de sair numa campanha que resultou na conquista de Tema, na Arábia, Nabonido designou Belsazar para o reino em Babilônia. O mesmo texto indica que Nabonido ofendeu o povo do seu império por concentrar a adoração no deus Lua Sim, e por deixar de estar na Babilônia para celebrar a festividade do Ano Novo, Akitu. O documento conhecido como a Crônica de Nabonido declara que, no 7º, 9º, 10º, 11º ano do seu reinado, Nabonido estava na cidade de Tema, na atual Arábia, e em cada caso faz a declaração: o rei não veio à Babilônia para as cerimônias do mês de Nisano. A imagem do deus Nebo não veio à Babilônia. A imagem do deus Bel não saiu da Exagila em procissão. A festividade do Ano Novo foi omitida. Devido à condição mutilada do texto, o registro dos outros anos é incompleto. Isso nos mostra que Belsazar não iniciou o seu governo no mesmo período que o seu pai, o que nos leva a crer que este era apenas um regente durante a sua ausência. Mas sem dúvida nenhuma, o maior legado histórico de Nabonido e sua filha, a princesa Enigaude, foi o primeiro museu da história, criado em 530 a.C. na cidade de Ur. Já falamos em muitas ocasiões
aqui no Caminhos da Antiguidade, sobre o arqueólogo Leonard Woolley e as suas descobertas surpreendentes feitas ao longo da sua vida. Num primeiro momento, liderados pelo tenente Lawrence da Arábia, a escavação de Carquemis, onde Woolley e Lawrence encontraram a estátua biografia do rei Idrine. E segundo se pensava na época, as evidências geológicas do grande dilúvio relatadas no poema de Gilgamesh. Mas o mais fantástico foram suas escavações da antiga cidade suméria de Ur, entre 1922 e 1934. Os resultados foram um dos mais importantes eventos arqueológicos do século XX. Os túmulos reais, que datam de aproximadamente 2700 a.C., o estandarte real de Ur, ou o touro de cobre, entre outros. A propósito, em duas ocasiões, em 1929 e 1930, Agatha Christie visitou as escavações, a famosa escritora Agatha Christie, aonde conheceu seu segundo marido, Max Mallowan, que era o arqueólogo assistente de Woolley, e 6 anos mais tarde publicou seu romance Morte na Mesopotâmia, onde a trama gira em torno do assassinato da esposa do diretor das escavações. Infelizmente, a inspiração para a personagem, Catherine, esposa de Woolley, morreria 9 anos depois de esclerose múltipla, depois de ter trabalhado com o marido durante 20 anos. Mas antes, Woolley, Mallowan e Catherine fizeram outra descoberta sensacional. Enquanto escavavam o complexo do palácio e o templo de Ur, objetos e artefatos começaram a aparecer em certas salas, dezenas delas, que imediatamente chamaram sua atenção. Por uma razão muito específica, e é que todos eles pertenciam a épocas diferentes, alguns com diferenças de vários séculos. O objeto mais recente era 7 séculos mais antigo que o pavimento do prédio, e o mais antigo dos 2 milênios antes, de acordo com o próprio Woolley. Além disso, ao longo de cada um deles foi encontrado um pequeno tambor de barro cilíndrico, inscrito em 4 colunas. A primeira na antiga língua suméria e outra em 3 línguas diferentes, com explicações de cada um dos objetos, na forma utilizada nos museus de hoje em dia. A evidência era totalmente clara para eles. Por acidente, descobriram um dos museus mais antigos do mundo. Woolley escreveria mais tarde em sua famosa obra Ur of the Chaldeans. A sala era um museu de antiguidades locais mantida pela princesa Belshazzar, também conhecida como Enigaude. Seu pai Nabonido não foi apenas o último rei do Império Babilônico que reinou entre 556 e 539 a.C., mas é considerado o primeiro arqueólogo. Foi ele quem conduziu as primeiras escavações em busca dos templos de Shamash, o deus do sol, e da deusa guerreira, da antiga deusa guerreira Anunit, ambos localizados em Sipar, e o santuário do monarca Naram-Sin, construído para o deus da lua, localizado em Haram, e depois de encontrá-los restaurou-os. Ele também foi o primeiro a tentar a datação de um objeto arqueológico, embora a falta de tecnologia o tenha feito desviar cerca de 1500 anos na data. Todos os artefatos que Nabonido encontrou em sua pesquisa vieram de locais do sul da Mesopotâmia, datados entre 2050 e 1400 a.C., e mesmo acredita-se que alguns podem ter sido previamente recolhidas por Nabucodonosor II. Por volta de 550 a 530 a.C., sua filha Enigaude reuniu toda a coleção em uma sala anexa ao seu palácio, o prédio hoje chamado de Enguipar, criando o que muitos historiadores consideram o primeiro museu da história. O museu foi parte da escola de sacerdotisas que dirigiu Enigaude, onde as peças eram usadas para ensinar história, enquanto eram também instruídas em um dialeto chamado Emessal, usado em textos literários exclusivamente por mulheres. A escola já tinha 8 séculos de idade quando Enigaude foi nomeada sacerdotisa de Nanar, deus da lua, em 547 a.C., e se encarregou da sua direção. Os restos do edifício que abrigou o museu estão a apenas 150 metros a sudoeste do Ziggurat de Ur, a cerca de 24 quilômetros a sudoeste de Nasiriyah, no Iraque. Quanto aos objetos encontrados por Woolley, eles estão divididos entre o Museu Britânico, o Museu da Universidade da Pensilvânia e o Museu Nacional de Bagdá. Espero que essa curiosidade histórica tenha sido do seu agrado. Lembre-se, quem não valoriza a sua história e o seu passado não possui identidade e não caminha rumo ao futuro.
Paz, saúde e um forte abraço. Até a próxima.